O quanto você tem de aprovação social do seu meio hoje? Será que os seus clientes estão te aprovando? Será que a sua família está te aprovando? O seu chefe, os seus colegas de trabalho? E o quanto você se importa com a aprovação das pessoas ao seu redor? Hoje a gente vai falar sobre o Papa no Tarô. Esse aqui é o Papa no Tarô de Rider-Waite. Ele mostra um sacerdote sentado num trono acima das pessoas que estão abaixo dele, louvando ele. O que isso quer dizer pra gente, né? O Papa, ele é uma carta que fala muito sobre tradições, fala sobre o que é certo e o que é errado. Isso tem um peso muito grande no Papa. Assim como a forma que o meio social te vê. Ele fala muito sobre a aprovação das pessoas ao seu redor. Seja dentro de casa, na sua família, seja dentro de um grupo que é importante para você. Então, se a igreja for importante para você, o Papa fala sobre você ser aceito nesse meio. Se os seus colegas de yoga são um grupo que você se importa, que a aprovação delas é importante para você, o Papa vai falar sobre isso. Ele vai falar de todos os ambientes em que a gente se importa com a opinião social. E aí, caso a gente corresponda a ela, o meio ambiente vai nos ajudar. Mas se a gente não corresponder ao que esperam da gente, às regras que são impostas naquele ambiente, aí o meio social ele pode nos excluir, ele pode tirar satisfação. A gente não vai ser aceito ali naquele meio, né? Então o Papa ele fala sobre isso. Aqui no tarô mitológico, a gente tem uma imagem um pouquinho diferente do Rider-Waite. São raras as cartas que são tão diferentes, mas no mitológico o Papa ele é um centauro, né? E ele segura um pergaminho representando a sabedoria, o conhecimento. Então ele está iluminando essa caverna fechada, representando as figuras de sabedoria, as figuras mais velhas, os professores, né? O papel de um pai pode ser representado pelo Papa. E aqui no Rider-Waite a gente fala um pouco mais dessa movimentação social mesmo, da aclamação social. E por que isso é importante para você? O Papa, ele é o arcano de número 5. Ele vem depois do Imperador. E no Imperador, você já conquistou aquilo que vem da Imperatriz e você já manteve o seu reinado. O Imperador, ele é muito autêntico, muito do jeito dele. Quando você chega no Papa, logo depois do Imperador, você começa a ter que prestar atenção ao que as pessoas querem. Então você começa a falar, opa, eu não vivo sozinho. Aqui, dentro dessa casa, eu dependo das outras pessoas. O que a minha família espera de mim? Aí você vai entrar para uma escola. Você começa a pensar, opa, aqui esse ambiente é diferente. Então, o que essas pessoas esperam de mim? O Papa ele fala muito do que é certo e do que é errado. Ele fala muito sobre as regras sociais e sobre essa necessidade de mantê-las. Então, quando ele fala de uma situação, por exemplo, se você pergunta como que uma situação vai acontecer no futuro, seja você quer vender alguma coisa, ou você quer saber o que vai acontecer, e aí vem o Papa no futuro, significa que essa coisa ela vai acontecer da forma mais corretinha possível. Ela vai acontecer dentro do esperado, porque o Papa ele não gosta de arriscar. Ele não arrisca sujar o nome dele, ele não arrisca as pessoas verem ele de uma forma ruim. Se é um relacionamento, por exemplo, vocês já estão juntos há algum tempo, e aí você quer namorar e sai o Papa no futuro. O Papa significa que esse relacionamento ele vai ser levado de acordo com as regras do local. Então, se vocês estão inseridos entre pessoas que têm relacionamentos monogâmicos, que o caminho dentro do seu social é namorar e depois casar, o Papa mostra que o seu relacionamento vai fazer esse caminho. Se você está namorando, você vai casar. Se você está casado, a tendência é que vocês se comprometam ainda mais, comprem um apartamento juntos. Tudo vai ser feito certinho, de acordo com as regras. E se o Papa está falando de uma situação em que ainda está começando, você acabou de conhecer a pessoa, vocês não namoram ainda, ele está falando de uma pessoa que vai ficar muito atenta se você está correspondendo ao que ele espera ou não. Então é uma pessoa que está gostando do que está vendo, porque está ali com você. Mas se você fizer coisas que vão contra o meio social dela, por exemplo, é uma pessoa que é muito católica, e aí na família dela é importante ser
católico. Se você contar para essa pessoa que você tem outra religião e você não está disposta a mudar, isso pode ser um problema para uma pessoa que vem de papa. Porque uma pessoa que vem de papa é inflexível. Ela se importa muito com a opinião dos outros. Então, ela não dá tanto valor aos sentimentos. Pode ser que a pessoa esteja lá te amando de paixão, mas se a mãe dela espera que ela se case com uma pessoa que também é católica, essa pessoa não vai ter coragem de te apresentar para a mãe. Ou então, se tiver, isso vai ter um peso muito grande, entende? Mesmo que a pessoa esteja apaixonada por você, o que a mãe espera, o que o pai espera, ou o que o pastor da igreja espera, ou o que o professor espera, isso vai ter muito peso para essa pessoa. Então, o lado positivo do Papa é que ele é muito compromissado, que ele quer fazer as coisas muito certinhas, né? Ele tem a ajuda das pessoas à sua volta, porque ele se preocupa em agradar. Então, as pessoas também colaboram. E o lado negativo do Papa, o lado sombra do Papa, é justamente essa inflexibilidade. Ele vai gostar muito de você desde que você corresponda às crenças dele, ao que ele espera, ao que ele conviveu a vida inteira. Essa pessoa que não tem muita abertura para mudança não, tá? Então tem que ser alguma coisa que tenha a ver com a pessoa. Ele não vai querer mudar o que ele pensa. E ele não vai querer levar você para o meio dele se você não corresponder ao que o meio dele espera. Eu era mestre em arranjar relacionamento com pessoas que vinham de papa. Eu arrumei várias pessoas e tirei várias tiragens e sempre vinha o papa. A minha reclamação era a mesma. Eram pessoas que eu gostava muito desse lado da segurança. É uma pessoa que provavelmente não vai querer te trair, tá? Só se a traição for uma coisa completamente normal e aceita em todos os meios que essa pessoa vive. Porque, via de regra, é uma pessoa que não vai querer fazer nada errado. Ela tem medo de fazer as coisas errado e não se aceita socialmente. Então eu gostava dessa segurança, de uma pessoa que era certinha, que era compromissada. Mas ao mesmo tempo eu sentia muita falta da emoção. Eu sentia falta do impulso. Eu reclamava muito. Reclamei de mais de um ex-namorado meu que eu não via aquela coisa do cara se colocar. Dele falar, a minha opinião é esta, porque ela é minha opinião. Eu sentia falta dessa firmeza, sabe? O Papa ele tem muita preocupação com o que os outros vão falar. Então eram namorados que se queriam experimentar alguma coisa nova, eles não bancavam isso de cara. Eles iam lá perguntar pra mãe, pro pai, pro irmão, pra tia, pro instrutor da academia, sabe? E, gente, isso me deixava maluca. Isso me deixava maluca, porque eu sentia a necessidade de ter um cara que fosse mais autêntico. Mas ao mesmo tempo, olha só o que eu estava fazendo. Eu estava procurando isso numa pessoa que vinha de papa, que era uma pessoa que tem essa necessidade de agradar o meio. Então percebem como eu estava me colocando numa situação de conflito? O tarô ele ajuda muito nos relacionamentos para a gente entender como são as pessoas que a gente está se envolvendo e o que a gente está esperando delas. Uma pessoa que está de papa nos sentimentos, ela é uma pessoa que demonstra para você muito carinho. É uma pessoa que demonstra respeito, é aquela coisa do cuidado mesmo, sabe? Se vocês não têm nada estabelecido ainda, você tem que tomar cuidado para isso não virar uma amizade. Porque não tem aquele fogo da paixão, sabe? O papo é mais compromisso, se ele tiver que escolher entre uma coisa que ele quer muito ou uma coisa que é responsabilidade dele, ele vai fazer a que é responsabilidade. Ele não vai escolher o que ele quer muito. Então não tem aquela coisa da paixão, não existe isso no Papa, tá? Então se você acabou de conhecer a pessoa, toma cuidado porque isso pode tender muito a virar uma amizade. Ou se não for uma amizade, pelo menos saiba que você está se relacionando com uma pessoa que tende a ter essa coisa meio morna, já não existe aquela coisa muito de paixão não, tá? E isso aqui é mais comum em relacionamentos mais antigos, que por algum motivo tá desgastado, sabe? Então a pessoa é assim mesmo, e ela não é uma pessoa com muito fogo, sabe? Então se mantém muito mais por causa do compromisso e do respeito. Isso é uma coisa muito positiva do Papa, ele tem muito respeito sim, é uma pessoa que cuida. E como é que é uma pessoa em relação à sensação física, né? A atração física.
quando a pessoa vem de Papa? Já vou te falar. Mas primeiro, clique aqui embaixo no botão vermelho em se inscrever no canal, porque o canal está começando agora e a gente tem uma meta de ter os nossos primeiros 1000 inscritos. Com a sua ajuda eu vou conseguir. Uma pessoa que está de Papa na atração física é aquela coisa, aquele encontro mais mecânico mesmo, sabe? Igual eu falei na parte dos sentimentos, isso aqui não era para ser comum, mas é muito comum em relações a longo prazo, que estão desgastadas, né? Não tem daquela novidade, aquela empolgação, aquela química, sabe? Não tem. É uma pessoa que faz mais ou menos por compromisso, pode ser que seja porque a relação está desgastada, ou pode ser que seja porque é uma pessoa que tem muitos traumas, muito dogma religioso. Isso aqui é uma pessoa que a emoção dela não adianta, não é a primeira coisa na vida dela, o impulso não é a primeira coisa na vida dela, sabe? É mecânico mesmo. Não é assim o encontro físico mais empolgante desse mundo, não. Aí cabe a você avaliar se isso é por causa de algum problema dentro do relacionamento, né? Ou se é porque a pessoa é assim. E se você quer continuar com uma pessoa assim, tá? E como é que o Papa ele age, né? Em relação a você? É como são as ações de uma pessoa que está de Papa. Uma pessoa que está de Papa, ela vai agir de acordo com o que o meio espera. Então, não é uma pessoa que vai sair brigando com você, colocando a opinião dela de qualquer forma, tá? Isso aqui não é uma pessoa que costuma enganar os outros, porque ela se preocupa demais em ser pega. Se ela te enganar e você descobrir, é o fim do mundo para essa pessoa. Então é uma pessoa que realmente tenta fazer certinho, mas ela não vai te falar na sua cara o que ela pensa, se aquilo for disruptivo, se aquilo for causar algum conflito, sabe? Não vai. É uma pessoa realmente muito atenta ao que se espera dela. Então são pessoas diplomáticas e ela vai agir dessa forma. Se você for contra o que ela espera, o que as pessoas esperam, talvez ela se afaste. Quando o Papa vem de conselho, ele fala para você ficar muito atenta às regras, muito atenta ao que esperam de você, sabe? Eu lembro que uma vez eu tentei fazer participar de um concurso e eu achei que eu tinha feito um trabalho super legal, sabe? E ficou realmente muito legal. Só que depois que eu enviei, o meu foi recebido, eu ganhei o prêmio de participação, mas não ganhei nenhum dos 10 melhores lugares. E aí eu tava chateada, né? Peguei o tarô e falei assim, por quê? O que aconteceu? Por que eu acho que eu fiz um trabalho tão bom e eu não ganhei nem o 10º lugar, né? E aí o tarô falou pra mim que o que estava acontecendo naquele momento era a questão da aceitação social. Eu fiz aquele trabalho sem levar em consideração quais são os pontos que a pessoa que estava avaliando achava importantes. E eram pontos completamente diferentes dos meus. Então eu valorizava algo e aquele meio que eu estava querendo ser aprovada valorizava outra coisa. É muito sobre isso que o Papa fala. Então quando ele vem como conselho, ele fala para você se adequar ao que esperam de você. É super comum esse conselho quando você quer passar em alguma coisa, né? Quando você quer, igual eu, fazer um concurso. Se você estiver tendo desentendimentos com o namorado, alguma coisa nesse sentido, vem o Papa, talvez você não esteja parecendo agradável para a família dele, parecendo agradável para os amigos dele. O Papa é sempre um conselho no sentido de se importe mais com o que as pessoas pensam e com o que as pessoas querem. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir e os meus contatos estão aqui na descrição se você quiser fazer uma consulta de tarô comigo ou aprender tarô com o meu acompanhamento. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.